Olá, amigo reparador. Seja bem-vindo a mais um treinamento do canal da MTE Thomson, Oficina do Saber. Meu nome é Leandro Marco, sou parceiro da MTE Thomson desde 2004, 30 anos em reparação de automotiva e também consultor técnico e instrutor do Senai de Uberaba, em Minas Gerais. Nós estamos trazendo para você o treinamento em Lean Manufacturing, o sistema de produção Toyota que estamos adaptando da fábrica para a reparação automotiva, para alcançar a maior produtividade dentro da oficina. Olá, amigo reparador, seja bem-vindo à segunda aula de Lean Manufacturing aqui no canal da Oficina do Saber MTE Thomson. Vamos dar início ao entendimento do processo. Então, primeiro nós temos que entender o que é produção. Produção é criar, elaborar, gerar, manufaturar, produzir, fazer alguma coisa. E dentro da oficina, a nossa produção que é atender cliente, é reparar o veículo, é entregar o veículo reparado em perfeitas condições e com garantia para o seu proprietário. Nós temos que entender o que o Lean Manufacturing fez dentro da indústria. Primeiro, a indústria ela tinha uma produção empurrada. O que é produção empurrada? É aquilo que trabalha dentro de uma demanda, mas sem uma confirmação exata da demanda. Então a empresa ela fazia estoque de matérias-primas para produzir um certo componente, esperando a venda dele. E com isso, ela criava-se um prejuízo, porque investimentos em estoque, investimento em algo que você não tinha uma demanda. Dentro da oficina, o que acontece muitas vezes? Talvez, eu vou dar um exemplo aqui, você trabalhe com venda de baterias. E você pega e estipula lá, eu vendo 40 baterias em média de 60 amperes. E você ia lá e comprava 100. Ah, porque vai subir o preço. Hoje não está dessa forma. Você tem que trabalhar aqui dentro da demanda. Não, se eu vendo 10, eu vou comprar 10. Se eu vendo 15, eu vou comprar 15. Porque não vou empatar o capital, o recurso financeiro que eu tenho dentro da empresa em estoque. Vai ficar um dinheiro parado e necessitando de suprir outros recursos dentro da empresa. O Lean Manufacturing, o que ele faz? Ele traz a produção puxada. A produção puxada é exatamente isso. Eu compro aquilo que eu tenho já à saída. Então, eu não tenho, como nós vamos falar de serviço, prestação de serviço, serviço você não tem estoque, mas você tem mão de obra. Você tem profissionais, a sua equipe que vai atuar. E com isso, muitas vezes, o que eu faço? Este mês a oficina, ela superlotou. Aí eu abro vagas. Estamos contratando, o mês que vem, a produção ela foi menor, aí eu quero dispensar. Então eu tenho que aprender a criar esse fluxo e saber trabalhar com a minha produção, como que ela vai andar dentro do dia a dia. Eu tenho que ter os relatórios, eu tenho que acompanhar o relatório da minha oficina, para que ela possa atuar no sistema de produção puxada. Eu tenho aquilo que a minha produção, a demanda vai surgindo. Agora, se eu criei um fluxo que eu já sei que está acontecendo, olha, mês a mês, a cada dia, o meu fluxo de clientes estão aumentando, a rotatividade de veículos que frequentam a oficina está aumentando, então eu vou contratar mão de obra. Então eu vou trazer mais gente para agregar a equipe. Na reparação, nós temos que prestar atenção em alguma coisa como qualquer outra empresa. Eu tenho que ter um foco. Qual é o foco do meu negócio? Eu trabalho com o quê? É funcionamento, é injeção eletrônica, sistemas de freios, é auto center, é geral, não, é só funilaria, pintura. Não importa, mas você tem que ter um foco, você tem que definir qual é o foco da sua empresa, qual é o foco do seu serviço. Definir e avaliar parcerias. Você talvez trabalhe lá com a mecânica em geral, mas você tem aquele cliente que chega e te fala, olha, eu quero deixar aqui o meu veículo para uma reparação, mas eu gostaria que me entregasse esse carro com a pintura cristalizada. Você não tem um profissional da cristalização dentro da empresa, mas você tem uma empresa parceira, um stakeholder, que vai trabalhar no processo. Ele vai ser o seu parceiro, que você vai marcar um horário, você sabe que ele vai cumprir o horário e você vai cumprir a sua agenda com o cliente. Então você precisa ter o foco na sua empresa, qual é o seu negócio, você precisa ter avaliação das suas parcerias, quem são os parceiros que cumprem a agenda conforme você tem estabelecido e dê uma definição sólida do seu negócio. Não posso ficar, vamos usar uma expressão assim popular, atirando para todo lado.
Não, hoje eu mexo com o sistema de funcionamento, então, mas agora eu também vou fazer funilaria, agora eu vou fazer pintura. Eu começo a criar situações e que acaba bagunçando a minha produção. Eu não consigo controlar essa produção. E isso no final do mês ou no final do ano, vamos dizer assim, um balanço geral, eu vou ter um prejuízo. Não tive ganho, tive despesas, tenho situações que vão surgindo que vão fazer com que o meu negócio ele não prospere. Então, definindo nessa aula, nós precisamos ter foco, precisamos ter sim esse entendimento, entender o que estamos fazendo. E dentro do processo do Lean, eles trabalharam dentro da Toyota, desenvolveram, e hoje toda empresa está aplicando isso. Vamos falar do básico, que é o começo, que é o 5S, que é senso, entendimento do que eu estou fazendo, senso do negócio. Então a Toyota ela criou 5 sensos. O sistema de produção ele criou 5 sensos. O Seiri, que é o primeiro, senso de utilização. Seiton, senso de organização. Seiru, senso de limpeza. Sekjutsu, senso de padronização. Shitsuki, que é o senso de autodisciplina. Bom, não vou ficar falando dos nomes que os japoneses deram, vamos trabalhar com aquilo que nós vamos ficar mais fácil para o entendimento. Então, o primeiro, senso de utilização. O que eu tenho dentro da oficina? O que eu preciso lá dentro da oficina? É algo que eu preciso estar bem definido. Quais as ferramentas que eu vou utilizar em uma reparação? O meu foco. Então, eu defini meu foco. Eu trabalho com sistema de gerenciamento eletrônico. Então, eu preciso de ter scanner? Sim. Preciso de ter ferramentas, multímetro, osciloscópio, ferramentas de diagnóstico? Sim, preciso ter. Mas qual é a rotatividade dentro da minha empresa? Quais os veículos que frequentam a minha empresa? Como que eu trabalho? Eu vou comprar um scanner, vou definir então na utilização de um scanner. E o foco da minha oficina ainda é veículos nacionais, veículos populares. Não, mas aí eu quero comprar o top de linha e depois eu preciso de um outro equipamento para utilização na reparação, eu não tenho recurso. Então, apesar que quando você vê o 5S sendo aplicado na indústria, falamos muito de organização, da utilização daquilo do ambiente, mas nós temos que aplicar ele dentro da oficina em um todo. Nós temos que ver o valor agregado àquilo que eu estou utilizando, o que eu preciso. Muitas vezes você chega na oficina para fazer uma consultoria e chega lá e temos lá um estoque de peças usadas, que poderia já ter sido descartado, não tem nem mais utilidade. Certo que algumas coisas talvez você precise para uma situação que não tenha no mercado, que é muito difícil hoje, mas você não pode ficar acumulando sucatas dentro do oficina. Então tem que ter uma separação, ferramentas, quais as ferramentas que eu vou utilizar. Não pode ser aquela banca de trabalho toda desorganizada, que você vai dar manutenção no veículo. Preciso de uma chave fixa 17 milímetros, cadê a chave? Tem que ficar bagunçando, mexendo em cima da banca, porque você não sabe onde a ferramenta está. Então tem que saber qual é a utilização. Aí já entra o senso de organização, que é o segundo senso. Organizar o box de trabalho, delimitar áreas, tudo organizado, limpo. Acabou aquela situação de uma oficina que você chegava, era peça jogada no chão, uma banca toda suja, o carro não tinha uma forração. Eu tenho que ser organizado. Isso vai influenciar na minha produção. Isso vai fazer com que eu possa ter um resultado diante do cliente. O cliente valoriza isso. Lá na frente, numa outra aula, nós vamos falar a respeito disso, de valorização, aquilo que o cliente valoriza. Então, na organização do ambiente de trabalho, tem que ser trabalhado, a equipe tem que estar ciente disso. Eu preciso trabalhar a minha equipe para que seja organizado, limpo o local, a gestão visual do local de trabalho, porque é fácil de identificação, placa de identificação, quais as ferramentas, onde estão, aquilo que eu vou precisar ali para manutenção. Sim, aí já vem o terceiro senso, a limpeza. O local tem que ser limpo, a oficina tem que ter o local limpo. Muitas vezes nas consultorias que vamos atuar, às vezes pegamos de feedback, a pessoa fala, mas a minha oficina ela é pequena, mas eu conheço muitas oficinas pequenas e organizadas, que o 5S é padrão. Você precisa trabalhar organizado, tendo senso de utilização, senso de limpeza, tudo organizado direitinho, filmes plásticos no volante,
luva, funcionários a luva, que já é um EPI, mas também mantém a limpeza na hora que ele precisa, ele tira a luva, ele está com a mão limpa para pegar no volante e entregar o carro para o cliente. Isso tudo, ele vai agregando valor ao seu negócio. Depois você tem o senso de padronização. Você tem que padronizar todas as etapas. São procedimentos, roteiros, que vai criando dentro da oficina para a entrega do veículo. Um roteiro de recepção, um checklist. Todo veículo tem que ser feito checklist. Houve um caso que eu vou transmitir aqui, em uma consultoria, que o cliente ele recebeu dentro da oficina um veículo e logo em seguida o cliente pegou o carro. Quando ele foi pegar o carro, ele falou: o som do meu carro não está funcionando. E o proprietário da oficina disse: mas ninguém ligou o som do seu carro. Não, mas o meu carro funcionava o som. E quando foram fazer uma averiguação, o som nem ligado estava. Ele não tinha ligação do rádio, não existia. Então, mas agora, se tivesse um checklist feito com o cliente, você já sabia toda a situação do veículo, evitava transtornos, arranhões, amassados, algumas deficiências que às vezes o carro tinha, até o proprietário do carro às vezes nem viu. Quantas vezes a pessoa pega o carro estacionado na rua, num estacionamento, o carro foi arranhado no estacionamento de um supermercado, foi para a oficina, ele não viu, mas a hora que ele vai pegar o carro na sua oficina, o carro está arranhado. E ele acha que aconteceu lá dentro. Então, você precisa ter um senso de padronização, checklist, recebimento de veículo, checklist de entrega. Você precisa valorizar a aparência do pessoal, padronizar o uniforme, o nome da empresa, tudo certo para que tenha a sua marca, ela fique no mercado. É praticar a gestão visual. Saúde, segurança do trabalhador. Isto hoje nem precisa tanto se falar, mas porque de tão divulgado que é hoje propagandas da televisão, todas as empresas divulgam EPIs corretos, a forma de trabalhar, a ergonomia, tudo certo, porque é saúde do trabalhador sendo preservada, é o seu processo de produção está efetivo, ele não para, você não tem equipe afastada, você não tem equipe com acidentes, manutenção dos equipamentos, tudo está dentro dos 5S. E autodisciplina. O último dos 5S é autodisciplina. O que é autodisciplina? É o controle de todos os outros parâmetros que já foram tratados. É a rotina de sempre estar verificando a utilização, a organização, a limpeza, a padronização. Você está sempre na autodisciplina, conferindo e aplicando a cada dia esses processos. Então, nesta aula, nós falamos: produção é aquilo que nós vamos produzir, vamos gerar dentro da empresa, são os recursos que vão ser produzidos. Vamos ter o senso, o entendimento e a padronização do nosso processo, entender o nosso negócio. E na próxima aula, nós te aguardamos para tratar dos outros assuntos que iremos definir a aplicação do Lean dentro da sua oficina. Aguardamos você.